noite, pessoal! Estamos aqui hoje com a Eliane. Boa noite, gente! E com a Rayane. Boa noite! Devido a problemas técnicos, hoje, infelizmente, a gente está gravando. Mas ainda vai ser tão produtivo e tão legal como se fosse ao vivo. Exatamente. E para começar, a gente vai apresentar primeiro a Rayane Pereira, mamãe do Miguel, neuropsicopedagoga, que faz parte também, né? Que caminha com a gente na ADAF, é uma das mamães do grupo no qual a gente faz parte. E vamos começar as perguntas. Como é que foi o diagnóstico do seu filho? Como é que você recebeu esse diagnóstico, Rayane? Foi libertador. Porque, por mais difícil que seja, porque ninguém imagina, ninguém se prepara para um filho com algum transtorno, foram meses, um ano, quase 2 anos de investigação. Foi 1 ano e alguns meses de investigação para a gente conseguir descobrir o que o Miguel tinha, por que o desenvolvimento dele era diferente. Então foi libertador saber o que era, porque foi um ponto de partida. Então daqui agora a gente pode seguir sabendo como tratar, o que ele precisa, quais as terapias que vão ser necessárias, coisa que antes eu não sabia. Eu ficava perguntando o que foi, o que vai ser, o que eu faço. Sim, então, foi fica muito meio mais perdido, fácil. né? Sem Sim, saber. então pra mim foi libertador por conta disso, porque eu sabia o que fazer. Sim. E qual foi o maior desafio dentro da maternidade atípica no pós-diagnóstico para você? Ai, o maior desafio... Nossa, gente, são São tantos tantos desafios. São muitos Ah, dentre desafios. eles, quais os que você julga, assim, que exigiu mais de você? Conseguir me entender como mãe, como pessoa. Porque receber o diagnóstico, iniciar as terapias, ok, é tudo para benefício do Miguel, ele está evoluindo. Mas me entender como ser humano, onde eu me encaixaria naquela rotina dele, isso para mim foi o mais difícil. Porque eu não deixei de ser humana, eu não deixei de ser mulher, eu não deixei de gostar de algo. Sim. Mas tem coisas que já não cabem mais. Então, Sim. entender isso e colocar isso, pra mim, foi o mais difícil. Sim, sim. Até para muitas mães, né? Porque, assim, do nada, uma hora você está investigando, aí depois você tem 1000 terapias e você quer entender o que é o autismo, o por onde começar, o que fazer, e a gente acaba, né, mergulhando junto. E são muitas informações. Sim. Então, se você pesquisar na internet, você vai achar coisas muito válidas, mas você vai achar coisas assim que beiram a simpatia. Então, a gente fica perdido no início do que fazer. Então, me encontrar nesse meio, eu acho que foi o mais difícil. Mas quando eu me entendi, eu me coloquei, ok, eu gosto de fazer isso, olha, não dá mais para fazer com o Miguel. Eu não posso mais, por exemplo, sentar para ler, que é algo que eu amo, a qualquer hora. A gente acaba se anulando um pouco, Exato. né? Não Então tem agora jeito. eu tenho o meu horário para conseguir sentar, para conseguir ler, porque do contrário eu só vivo as terapias do Miguel, a vida dele. Não que isso seja ruim, mas Você acaba A se gente colocando numa precisa- rotina estruturada para acolher exatamente, a ele. gente precisa também fazer algo que a gente gosta. Sim, sim. Então, para mim, o mais difícil nesse meio foi me entender. E algo que me chamou muita atenção foi quando um terapeuta me perguntou assim: nossa, que legal, tudo que você me contou, mas quem é a Rayane? E o que a Rayane gosta de fazer? E naquele momento eu pensei assim: eu não sei o que eu gosto. A A gente gente acaba acaba se volta deixando. aquela questão de anular, De anular. né? A gente acaba se anulando. Por isso que é tão difícil, né? Realmente isso aí é muito difícil. Porque a gente se anula e começa a viver a vida da criança. Não por culpa da criança, nada disso, entendeu? Porque é uma rotina muito puxada, muito pesada. Então a gente começa a viver aquilo. E a gente entende que é necessário. Sim, A gente não está falando sim. que isso não é necessário. Não, é necessário. As terapias são necessárias. As crianças precisam disso para um bom desenvolvimento. Porém, é puxado para a família. É muito. Isso não tem É. como negar. Porque a Rayane hoje não faz algumas coisas que antes eu gostaria.
da mesma forma que a Camila, a Eliane e outras mães, diversas outras mães, tiveram que pensar no que fazer, em como encaixar um pouco do que lembra, que gosta, que descobriu que gosta na rotina com terapia, com escola, com as coisas que as crianças gostam de fazer, porque a gente sabe que tem uma rigidez cognitiva. Sim. Então, muitas das vezes é a rotina dela e não a nossa. Sim, até pela parte financeira, porque, né, Exato. houve um tempo, né, que a Camila gostava de fazer cabelo toda semana, unha toda semana, né, depilação, e aí, devido à ausência de terapia, a gente acaba escolhendo, ou eu pago isso aqui, que é terapia para o benefício do meu filho, ou eu vou cuidar da minha vaidade, eu vou dar pra mim e vou deixar ele lá. Mas assim, essa questão aí é muito importante. A gente assim, a gente acaba se anulando, não tem jeito, né? Sim. Mas assim, quando chega ao ponto que a gente como mulher, porque a gente é um ser humano, a gente não morre ali, o autismo não tem que fazer a gente morrer, a gente se anular totalmente, entendeu? Mas assim, eu tô falando isso porque eu tô descobrindo muito isso agora, depois da terapia, entendeu? Porque como eu pergunto pra você, o que a Rayane gosta? Qual o seu sonho? Me perguntaram, qual o seu sonho? Eu já não sabia qual era o meu sonho, eu não tinha mais sonho. Eu não tinha assim uma expectativa, eu gosto do que você gosta, Eliane? Gente, eu não sabia nem o que eu gostava mais. Aí você acaba que vira meio clichê, né? A gente acaba sim, colocando, meu sonho é meu filho fazer tal coisa. Então, quando você consegue, né, voltar assim, a ser a Rayane, voltar a ser a Camila, aquela Camila lá de trás, aquela Eliane lá de trás, você consegue, por mais que seja difícil, não é fácil, né? Mas a gente consegue administrar uma coisa com a outra. Sim, hoje eu costumo dizer assim, Rayane, não quero voltar a ser a Rayane lá de trás, mas eu quero ser melhor. Sim, mas a gente não consegue ser aquela de trás, ela de nunca trás. mais. Mas eu quero ser melhor, eu quero com o meu filho. Sim. Então, assim, eu vejo todo o avanço que o Miguel está tendo. Isso é uma felicidade, né, gente? E assim, eu falo, gente, como que eu vou simplesmente parar agora? Não, é impossível. A gente continua e continua. Então, assim, é um dia de cada vez. Eu costumo dizer que a terapia tem que ser leve. E o dia a dia, a gente tem que levar o mais leve possível. Porque se aquilo for pesado pra gente, a gente passa isso pra criança. Muito. A gente passa pra ela que aquilo é pesado demais, é ruim demais. E chega um momento que nem a criança quer fazer aquilo, porque tá muito pesado. Exatamente. Fica algo, né, muito maçante, Muito maçante. Então, conta pra gente um pouquinho. Primeiro veio o diagnóstico ou primeiro veio a sua formação? Olha, eu acho que é um pouquinho assim, misturado, porque eu sou formada em biologia. E quando eu terminei, eu fiz educação especial inclusiva, porque eu sempre gostei da área da educação especial. E o Miguel veio no último ano da faculdade. Então, eu me organizei, antes dele vir, eu me organizava para fazer prova para perita. Eu fui para o Rio fazer curso, e aí veio o Miguel, e eu decidi que eu não queria ter um filho nesse meio de... Não que a profissão seja ruim, mas a carga horária da profissão é muito puxada. Então, eu não queria, porque eu pensava, peraí, quem vai criar essa criança? Não, de jeito nenhum, eu vou ficar com ele. E veio a oportunidade de fazer educação especial e eu comecei. Logo depois eu já engatei na neuropsicopedagogia. Então, mas eu escolhi não trabalhar e continuar com ele. Eu agradeço muito a Deus porque eu tive essa oportunidade durante um tempo de ficar com ele. E quando ele estava com 5 meses, eu ainda estava fazendo o curso, eu comecei a observar que essa criança é diferente. Porque essa criança não quer mamar e não quer comer. Então eu comecei a observar que isso era diferente do desenvolvimento normal de uma criança. O que a gente dita como desenvolvimento normal. Então assim, eu comecei a observar e foi a partir daí que eu comecei a conversar com a pediatra dele. Eu pedi alguns exames e a gente foi seguindo, assim, eu falei, às vezes alguma alergia, alguma coisa, e foi seguindo. Então, foi um pouco misturado, assim. O Miguel veio no último ano da faculdade e eu fui seguindo com algo que eu sempre gostei, que era a educação especial. E eu acho que através do curso eu comecei a observar mais o desenvolvimento dele e a observar que o desenvolvimento dele não estava
seguindo o esperado para a idade. Ah, sim. Então, agora eu vou falar um pouquinho da Rayane profissional, ok? Qual é a maior dificuldade que você acha que as famílias têm hoje? Continuar a terapia em casa. É. Eu acho que isso é o mais difícil, porque a casa é o ambiente onde aquela criança está livre, vamos dizer assim. Então, ela já faz muitas terapias, tem a regra na terapia, porque tudo tem regra, terapia tem regra, a